A paz do Senhor Jesus. No mais um domingo estamos na presença de Deus. Que bom, né? Você que já está aí conectado do outro lado. Estou vendo aqui nossa irmã Regina, nossa irmã Juscelene, nosso irmão João Vitor. Já está todo mundo aí conectado conosco do outro lado para assistirmos mais um estudo da Palavra de Deus nesse domingo. Vocês estão me ouvindo bem? E fico feliz, né, que nós neste momento estamos tendo a oportunidade de estudar a Palavra de Deus nesse santo dia. Graças a Deus por isso. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Jonatas Brasil. Estamos trabalhando há 20 anos na comunidade de Costa Barros e levado a Palavra de Deus às pessoas que necessitam, e temos feito a obra do Senhor ali. E graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem nos dado graça para cumprir o nosso ministério, a nossa chamada e a nossa vocação. Hoje é um dia especial, nós estamos terminando o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical e é um motivo muito bom, né, a gente poder estar estudando a Palavra de Deus. Hoje é a última lição, então eu já vou pedir para que você, por favor, pegue a sua revista ou pegue a sua Bíblia, se você não tem a revista, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Você pode fazer uso da Bíblia Sagrada também, porque nós estamos terminando nesse trimestre de estudar a carta aos Efésios. Estamos finalizando hoje, nesse domingo, a última lição, a 13ª lição de estudo da Palavra de Deus. Então, estamos finalizando aí esta carta. Passamos um trimestre, esses últimos 3 meses, aprendendo da Palavra de Deus de forma assim maravilhosa. Esses estudos estão gravados na página da igreja, pelo YouTube e também pelo Facebook. E se você não teve oportunidade de acompanhar todos os estudos, a sequência de todos os estudos, você pode fazer isso posteriormente. Acesse a página da igreja e lá estão as aulas, os estudos de toda a carta de Efésios. E você pode, então, depois se apropriar desse conhecimento bíblico, desse estudo bíblico que faz tão bem, né, a nossa alma e nos enriquece tanto. Amados, nós vamos começar então a estudar a lição de número 13, hoje, 28 de junho de 2020. Tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. É o que a gente vai estar estudando nesse domingo. O texto áureo da nossa lição se encontra, obviamente, na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11, que tem por título Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Desde já, antes da gente começar o estudo, eu vou pedir que você, neste momento, compartilhe o vídeo, né, para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis que estejam interessadas em estudar a Palavra de Deus. Então, antes de mais nada, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Facebook. Também vamos usar nossas redes sociais como uma forma de evangelização, aproveitando, né, esse momento e a oportunidade que nossa geração dispõe do recurso tecnológico. Vamos fazer disso um instrumento também para a divulgação do reino de Deus. Então é muito importante que agora, no início, você já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando também que é importante, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque quando você se inscreve, você está como se fosse ofertando para a obra de Deus. A plataforma entende que o vídeo é importante, é interessante, e a própria plataforma faz a divulgação desse vídeo. Por isso que é importante você também se inscrever no nosso canal. Amém?
A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 6, e vamos fechar do versículo de número 10 ao 20. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. O apóstolo Paulo fala da seguinte maneira: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Carta do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios, e nós vamos agora aprofundar o nosso estudo. Como a gente está lendo a palavra de Deus, e esta palavra ela sofre forte influência do Espírito Santo, nós, para entendermos essa palavra e para comentarmos sobre essa palavra, nós precisamos da inspiração do Espírito Santo. Por isso eu te convido neste momento a fazer uma breve oração pedindo ao Espírito Santo a inspiração divina para interpretar o texto sagrado. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, Pai amado e santo e bendito, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que com a ajuda do Teu Espírito Santo possamos entender os mistérios santos da Tua palavra. Senhor, necessitamos do Espírito Santo. Devido à nossa pequenez, devido à nossa tão pequena forma de pensar, de agir, a nossa estrutura tão pequena diante de um Deus tão grande, nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, que neste momento o Senhor possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra ao coração de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e nos colocamos à sua disposição desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Meus queridos, estamos terminando aí esse estudo e a gente fecha com chave de ouro, falando sobre uma realidade na vida de todo cristão, que é a batalha espiritual, o mundo espiritual. O entendimento do mundo espiritual é muito importante. É muito importante você conhecer o inimigo, porque a partir do momento que você conhece o inimigo, você também passa a conhecer as estratégias que ele usa, as artimanhas, o plano que ele utiliza para atacar. Então é muito importante a gente conhecer o nosso inimigo e, mais do que conhecer, saber também o plano, a forma como ele age para nos atacar. A batalha espiritual é algo real na vida do cristão. É algo que realmente acontece 24 horas por dia. Há uma batalha espiritual e nós precisamos entender como ela acontece. Antes, eu gostaria apenas de fazer uma dinâmica com os irmãos que estão nos assistindo,
E eu gostaria de falar, você estudou na escola sobre antônimo. Antônimos são ideias contrárias, enquanto sinônimos são palavras com o mesmo significado, antônimo são palavras contrárias, de ação contrárias. Por exemplo, preto, o contrário é branco, né? Então eu vou falar aqui uma lista de palavras e você aí da sua casa, você vai responder ao contrário, né? Você vai responder dando o antônimo. Por exemplo, de dia, qual é o antônimo de dia? Noite. Muito bem. Magro, antônimo de magro, gordo. Muito bem. Então vamos lá. De mal, bem ou bom, né? De luz, trevas. Do bem, mal. Muito bem. De Deus, o antônimo, o contrário de Deus, quem? É aí que tá. É aí que tá, o segredo tá aí, porque Deus não tem um contrário, né? A gente primeiro precisa entender o contexto da coisa, porque não existe o contrário de Deus, né? Não existe o contrário de Deus. Algumas pessoas podem ter respondido assim: o contrário de dia, noite, do bem, do mal, Deus, diabo. Não, porque na realidade Deus ele está muito acima de todas as coisas. Deus é o Criador, então Ele está acima, bem acima de tudo, e acima de tudo, depois abaixo dele, muito abaixo, você ainda tem uma classe de anjos, que digamos que pelo estudo de angiologia, seriam os anjos com mais poderes, né? Que seriam os serafins, que se assistem mais perto de Deus, os serafins. E logo abaixo dos serafins, né? Muito abaixo de Deus, você ainda tem ainda uma classe de anjos que seriam muito poderosos, chamados arcanjos, né? E abaixo dos arcanjos você ainda encontra uma classe de anjos muito poderosa relacionada aos querubins. Então você tem Deus, o Criador, lá em cima, e você abaixo, você tem serafins, quando eu falo abaixo, muito abaixo mesmo, porque são seres criados por Deus. Então, Deus muito acima, o Criador, e abaixo você tem primeiro os serafins, depois você tem os arcanjos, e depois mais abaixo você tem os querubins, né? De todos os que a Bíblia fala, mais abaixo dos querubins você encontra os anjos. Então você observa que o exército angelical de Deus ele é feito como uma escala de patentes espirituais, em que você tem anjos mais poderosos, anjos mais fortes, anjos mais influentes e anjos menos poderosos, anjos menos fortes e anjos menos influentes. Então é uma divisão hierárquica que tem no céu. Você tem essa divisão hierárquica no céu. E quando você fala de Satanás ou do diabo, você está falando de um querubim. Então veja bem, você está falando de um anjo que está muito abaixo da escala hierárquica. Você está falando de um querubim, porque era um querubim ungido, né? Ele era um querubim ungido. E depois houve a rebelião no céu, e ele então se torna o adversário, o diabo, Satanás. Então esse é um querubim. Então observa bem, em nível de poder, falando em nível de poder, existem anjos muito mais poderosos que o próprio Satanás, que é o caso de todos os arcanjos, de todos os serafins, maior do que ele, porque ele era apenas um querubim, né? Então, o oposto de Deus não existe. Deus ele reina soberano, ele está acima de tudo, não tem oposição a Deus. Agora, se a gente fosse falar qual é o oposto do diabo ou de Satanás, o oposto dele seria um querubim de Deus.
Entende aí? Então a gente precisa primeiramente colocar o inimigo no lugar dele. Quer dizer, a nível de força, de poder, de glória, ele está muito inferior aos próprios serafins, aos próprios arcanjos de Deus, e ele está bem abaixo. Agora, é claro que quando falamos de um querubim, não é um anjo comum e muito pouco não é um ser humano, né? Você está falando de uma criatura de um poder, de uma glória muito superior à dos homens, à dos humanos. Você está falando, os próprios anjos, né? Eles são, se os anjos já são superior a nós, imagina então um querubim. Mas qual é a questão aqui? A questão aqui é que o líder, que a gente chama de diabo, de Satanás, ele vai liderar a rebelião não por causa do poder dele. Ele vai liderar a rebelião e formar o mal não por causa do poder dele. Ele vai formar a rebelião por causa do poder de engano. Porque existem e participaram da rebelião do céu anjos muito mais poderosos que o próprio diabo. Que lá no livro de Judas, capítulo de número 6, vai falar deles. Olha só, Judas, capítulo de número 6, vai falar deles, exatamente disso. Ó. Você vai ver aqui que eu vou te mostrar que, inclusive nessa rebelião, anjos como arcanjos, talvez até alguns arcanjos ou alguns serafins, eu não sei, participaram dessa rebelião. Né? E diz aqui: e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então aqui tem uma classe de anjos aqui, está falando aqui de uma classe de anjos que está presa, né, devido ao poderio, não sei qual foi o critério que Deus usou, mas existem anjos que estão presos, provavelmente sejam muito mais poderosos que o próprio Satanás, o próprio diabo. Mas por que o diabo lidera? Porque o poder de Satanás ele é centrado não em poder, mas na astúcia e na capacidade de enganar. Ele é autopersuasivo no engano. E essa capacidade que esse ex-querubim, ex-Lúcifer, né? Lembrando aos irmãos que já que nós estamos falando sobre a palavra de Deus, nós precisamos entender que Lúcifer é um nome bonito, é um nome dado por Deus que significa anjo de luz, criado pela luz. Então ele agora não é Lúcifer mais, ele é ex-Lúcifer. Chamar Satanás de Lúcifer é um elogio, porque Lúcifer significa anjo de luz, anjo resplandecente de glória e de luz. Então, quando ele é expulso do céu, ele deixou de ser Lúcifer, entendeu? Hoje, é o que eu falo, né? Aí você vai, mas por que em algumas entidades, em algumas igrejas, o demônio apresenta e fala, qual é o seu nome? Aí o demônio fala, eu sou Lúcifer. Irmãos, primeiramente, já começa errado. Entrevista com o pai da mentira. Né? Já começa errado por aí. Por isso que você vai ver em igrejas sérias, em igrejas comprometidas com a palavra de Deus, em igrejas que levam o evangelho sério, você não vai ver esse talking show com o demônio. Não vai ver isso acontecer. Quando há as manifestações demoníacas, quando acontecem, o que fazemos é encaminhar aquela pessoa, coitada, que já está sofrendo, sendo subjugada por aquele espírito imundo, ainda a vexação, a vergonha coletiva no templo da igreja é muito vergonhoso. O que fazemos é encaminhá-la para uma sala reservada, para um lugar reservado, e ali, em nome do Senhor Jesus, fazer a libertação pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e tratar esta pessoa posteriormente. Porque, como eu disse nas aulas anteriores, não adianta expulsar só o demônio, é preciso saber o que fez esse demônio entrar na vida desta pessoa. É importante saber isso. Tá? Porque às vezes a gente se foca até expulsar o demônio. Tá expulso o demônio, mas Jesus, o próprio Jesus falou disso que ele volta.
né? Ele volta quando ele encontra uma casa vazia, quando ele encontra uma casa sem estar preenchida da presença de Deus. Então, a pessoa que é oprimida ou a pessoa que é possessa, ela precisa que seja realizada com essa pessoa todo um trabalho posterior àquela primeira libertação, todo um trabalho, que muitas das vezes é preciso a pessoa liberar perdão, a pessoa perdoar. Tudo isso são portas, né, que permite a influência do mal, práticas que aquela pessoa, de ocultismo que aquela pessoa praticava, ela precisa deixar de praticar. Enfim, é muito complexo, né? Não é somente o saia em nome do Senhor Jesus, não é somente isso. Esse é o primeiro momento, essa é a primeira libertação. Acontece esse primeiro momento, essa primeira libertação, mas esta pessoa precisa das nossas atenções. Não expor a vergonha pública, não expor ela a vergonha pública, né, diante da igreja. Então, então Lúcifer, ele deixa de ser Lúcifer, né? Ele deixa de ser Lúcifer. Ele passa a ser ex-Lúcifer, ex-querubim ungido, né? E vai se tornar Satanás, o diabo e o acusador. Então, eu quero nesse primeiro momento que você entenda, né? E vamos colocar nessa primeira parte do estudo Satanás no lugar dele, né? Porque essa ideia também de ter um cabo de força e Deus de um lado e o diabo do outro, isso não tem base bíblica nenhuma. Como eu acabei de falar para vocês aqui, Deus não tem opositor. Deus é espírito de uma forma que ele é tão supremo, tão soberano, que não há oposição para Deus. Certo? É importante que você entenda isso. Abaixo de Deus ainda vem os serafins, abaixo dos serafins ainda vem os arcanjos, abaixo dos arcanjos que vem o querubim. Então aí que entra Satanás. Ele está muito abaixo. O oposto de Satanás é um anjo, não é Deus. Tá entendendo? Tá entendendo? O oposto do diabo, de Satanás, é um anjo, é um querubim de Deus, não é Deus. Deus, ele reina soberano. A gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter essa visão, porque senão muitas pessoas fazem, né, uma visão muito distorcida, como se Deus e o diabo fossem forças antagônicas, em que tivesse uma batalha acontecendo entre eles e que ora Deus ganhava, ora Deus perdia, ora o diabo ganhava, ora o diabo perdia. Não existe isso. Entenda a grandeza do seu Deus, entenda a grandeza do seu Deus. Seu Deus, ele é muito soberano, é muito superior, tá? É muito superior. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. A gente está falando isso porque a gente está falando sobre batalha espiritual, e para falar sobre batalha espiritual você precisa entender quem é o seu inimigo, como ele atua e qual o papel que ele desenvolve. Então, se não é Satanás que é o mais poderoso das hostes espirituais da maldade, que inclusive a Bíblia fala que os mais poderosos demônios, esses seres decaídos, eles estão presos em prisões eternas. Ora, se não é Satanás que é o mais poderoso, por que ele é o chefe? Por que ele é o líder? É isso que nós precisamos conhecer. A gente está aqui estudando a estratégia, estamos analisando o inimigo, o nosso adversário, para a gente entender como ele atua. Então, não é o fato de Satanás e o diabo ser poderoso, não é esse o critério por ele ser o chefe. Não. Como eu falei e vimos biblicamente no livro de Judas, esses demônios, esses espíritos que outrora eram anjos, talvez com muita mais poder e glória que o próprio Satanás, que foram acorrentados em prisões eternas e estão presos, aguardando o dia do juízo. Estão em prisões eternas, aguardando. Mas por que então que é Satanás que lidera? E é isso que eu quero que você saia daqui entendendo nesta manhã. É porque ele tem um alto poder de enganar. Então ele lidera pela grande qualidade dele, que é enganar. Eu não sei se você já viu, mas encontrar alguém que te abraça e te cumprimenta, e aí de repente, quando você já passou um documentário
chamado de ilusionista. Né? Ilusionista eram pessoas, homens que eles eram capazes de conversar com você, te apertar a sua mão e te dar um abraço, e com isso tirar o seu relógio do pulso sem que você perceba. Eles conseguem pegar a carteira do seu bolso no abraço sem que você perceba. É algo assim que acontece e você pensa, meu Deus, como é que pode? De repente, quando você fala, cadê meu relógio? O relógio está na mão da pessoa e a pessoa diz, viu aqui, olha, eu peguei, que ele tem toda uma técnica, né? Ele aperta aqui no seu ombro para você sentir a força da pressão sobre o seu ombro, e quando você olha para o ombro aqui, quando você olha para o ombro de cá, ele rapidamente, com a outra mão, ele tira a sua carteira no bolso, porque a sua atenção está focada aqui no aperto de mão aqui, e o seu cérebro então se desliga do bolso, é onde que com essa mão ele aperta e com a outra ele tira. Ele tira a sua carteira. Então ele rouba a carteira, rouba o seu celular, rouba o seu telefone, rouba o seu relógio e você não percebe. Você não percebe. É o alto poder de engano, de iludir a mente humana. Então, isso, irmãos, é o que a gente está lidando. A gente está lidando com uma força demoníaca, com alto poder de enganar, alto poder de engano, tá? Então esse é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Interessante, né, que os judeus do Antigo Testamento, eles, diferente dos cristãos, eles não têm essa ideia de que os anjos foram decaídos, que houve uma rebelião no céu. Eles não pensam como os cristãos pensam. É importante você ler e entender a cultura deles, porque, como eu disse, escola dominical também é cultura, né? Escola dominical também é um aprendizado, né? Para você entender as relações do mundo, é importante que você também participe da escola dominical. E como você tem na Bíblia o Antigo Testamento, né? É importante que você entenda que o Antigo Testamento, ele foi escrito todo dentro de uma visão, de que a visão do passado, antes, olha só, eu vou te dizer, porque agora quando você lê o livro de Gênesis até Malaquias, você vai entender. Para o judeu, não existe rebelião no céu, anjo expulso e anjo condenado à eternidade. Como é que o judeu vê o mal, vê o diabo, o que ele chama de diabo, o que ele chama do anjo do mal? Eles veem o seguinte, eles veem que o diabo, o opositor, o Satanás, é todo aquele anjo que se coloca diante de Deus no papel de fazer o homem tender o homem às coisas erradas. Porque, olha só, não sei se eu vou conseguir te passar essa visão, a maneira como eles entendem, mas eles entendem assim: Deus criou um homem e Deus aponta ao homem o caminho do bem. Mas como Deus vai saber se o homem de fato quer o caminho do bem? Através de um anjo dele, um anjo do bem, um anjo criado por ele, um anjo que é gente boa, vamos pensar assim. Através de um anjo que vai fazer, o anjo ele vai desempenhar, olha como é que é engraçado, como é que é diferente a forma como é que os judeus pensam. Esse anjo, ele vai desenvolver o papel de fazer o homem se desviar do caminho, porque aí ele vai ser o contrapeso, ele vai ser aquele que vai oferecer a outra opção, para que o homem então possa escolher o caminho do bem e com isso ter os seus méritos, né? Ter os seus méritos, escolher o caminho do bem, ter os seus méritos e poder alcançar as bênçãos de Deus, que são pelos próprios méritos dele. Mas para isso, esse anjo opositor, que vai fazer o papel contra, que vai fazer o papel de puxar o homem para o mal, ele vem da parte de Deus para fazer, como se fosse assim, um equilíbrio das forças. É interessante como é que eles pensam diferente, né? Então, assim, o diabo, o Satanás, o caluniador, o adversário,
pode ser qualquer anjo de Deus. É o anjo que faz o papel do advogado de acusação. Porque eles vão ver assim, tipo um julgamento, os judeus pensam assim, é um julgamento em que Deus é o juiz, o ser humano é o réu, os anjos que têm o advogado de defesa, que são os anjos de Deus, não precisa do advogado de acusação. Ele vem, ele faz o papel do acusador, né? Ele faz o papel do acusador e, portanto, ele é o diabo. Mas depois que ele acaba aquele papel, ele volta a ser o anjo do bem de novo, né? É uma maneira como os judeus interpretam. Por isso que você vai ver isso acontecer em Jó, no livro de Jó, né? No livro de Jó você vai ver isso acontecer. Jó, os filhos de Deus, os anjos vão estar reunidos no céu e lá vai ter um anjo que vai fazer o papel de acusador, de Jó. Aí você vai ver também naquela visão de Josué, né? Quando você tem um anjo que se acusava a Josué diante de Deus, né? E tinha os que defendiam, o arcanjo que defendia Josué. Então você tinha um que acusava e outro que defendia. Mas para os judeus, todos são anjos criados por Deus e do bem. Um trabalha para encaminhar o homem para o bem e o outro, com a própria permissão de Deus, trabalha para encaminhar o homem para o mal. Agora, a visão cristã não. Na visão cristã, não. A visão cristã fala de uma rebelião que houve e que há anjos que já foram julgados, por isso eles não podem mais ter o direito à salvação. Já houve um julgamento para eles. Eles já foram julgados e expulsos do céu. E por que Deus não os destruiu de imediato? Porque uma das acusações levantadas por Satanás contra Deus é que Deus era um tirano. Era que Deus era um tirano, era que Deus não mandava em tudo, que Deus era um ser muito prepotente e tudo mais. Então, se Deus destruísse ali, naquele imediato, Satanás e o diabo e seus anjos, de imediato, os anjos que ficaram e permaneceram do lado de Deus poderiam até pensar, não, realmente, né? É um Deus manipulador, é um Deus controlador, é um Deus prepotente, é um Deus ditador, que não concordar com ele destrói. Os anjos do bem poderiam ter pensado assim. Então, pela sabedoria de Deus, o próprio Deus permitiu com que, mesmo julgado e destruído e expulso do céu, ele permanecesse para mostrar para as próprias hostes espirituais celestiais quem de fato era Satanás e qual era o desejo do coração dele. Então, essa é a explicação cristã sobre a origem do mal. Então, enquanto para os judeus Deus é o Deus que cria o bem e que cria o mal, para os cristãos Deus criou o bem e esse bem se rebelou contra Deus e formou o mal. Então, o cristão pensa um pouco diferente do judeu sobre isso. E esse bem, então, se rebelou. E como Deus é um Deus de amor e não quer ninguém preso e sendo obrigado a servir a Ele, Deus, então, permitiu que os anjos, assim como os seres humanos, fossem livres para escolher adorar a Ele ou não. Então, depois de nós fazermos todo esse conhecimento prévio, que você entenda quem é Satanás e o porquê e como ele age na vida das pessoas, nós podemos então entrar aqui na revista que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É importante que quando nós lidamos com essas criaturas, esses seres espirituais da maldade, o ser humano não é páreo para ele, não é páreo. A sua inteligência não é maior do que a inteligência deste ser que tem, digamos, a idade da Terra, a idade do planeta Terra. Então você está lidando com seres muito mais antigos, seres que já experimentaram as suas
práticas, as suas teorias em várias pessoas, em vários seres humanos ao longo dos milênios, né? Esses seres espirituais, eles têm uma experiência muito grande em se tratando da raça humana, então altamente evoluídos, altamente inteligentes, mas ao mesmo tempo altamente perversos, mal. Então, observa bem, desenvolveu-se a inteligência nesses seres, mas não desenvolveu a sua moral. Muito inteligente, né? Mas ao invés de usar a inteligência deles para o bem, né? Ao invés de usar a inteligência deles para o bem, eles criam o quê? Eles são inteligentes, olha só, são inteligentíssimos. Mas eles vão criar o quê? A bomba atômica. A bomba atômica, que em Hiroshima e Nagasaki explodiu e matou milhões, milhares de pessoas instantaneamente. Olha só, é uma inteligência que não acompanha uma moral. Tá entendendo? Então, é importante que você entenda isso. Esses seres são altamente inteligentes, mas não têm a moral, não têm moral. Eles são seres perversos e sem moral. Por isso que você tem esses espíritos hoje que atuam, não só o próprio chefe deles e líder, Satanás, mas muitos espíritos que atuam sobre o planeta Terra e que influenciam as pessoas desde que as pessoas deem legalidade. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar antes de entrar na lição é o fato que eu já vi muitas pessoas dizerem assim: quem oração e jejum faz o diabo correr. O diabo correr. Oração e jejum, o diabo corre de crente que ora. Aonde que está isso na Bíblia, irmãos? Aonde está isso na Bíblia? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, os pentecostais, que originalmente não tivemos uma formação bíblica, teológica, profunda, né? Nas nossas origens. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você dizer que o diabo corre de quem ora e de quem jejua, você estar negando a tentação de Jesus, né? Porque Jesus, quando foi tentado, disse que ele estava jejuando, se abstendo de alimento por 40 dias, somente bebendo água, sem comer por 40 dias, e em jejum, sem comer. E o que acontece ali naquele momento? Acontece o quê? O Satanás se acerca de Jesus, se aproxima de Jesus. Tá vendo aí? Tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo? Então, não é o fato de você orar e jejuar que o diabo vai correr de você. Não, a Bíblia fala que o que faz o diabo fugir não é a oração e o jejum. É o fato de você resistir. Olha o que diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário o fato de você resistir, é a sua resistência. E como é que é essa resistência? É através da força? É resistir na força? Não. Nós estamos lidando com seres espirituais. A resistência está em você fechar as portas, né? As portas, fechar as janelas que estão abertas na sua vida e que dão legalidade para o inimigo tocar. Que dão legalidade para o inimigo tocar na sua vida, né? Então, Jesus disse que esses seres espirituais, eles andam ao nosso derredor procurando alguém que o possa tragar. E como é que faz essa procura? Essa procura é feita a partir do momento de portas e janelas que estão abertas na vida da pessoa, que a pessoa tem ali uma porta, tem um portal, tem uma janela aberta e esse ser então entra. Então, quando a palavra de Deus fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, oração, jejum não faz ele fugir. Pelo contrário, Jesus é prova disso. Jesus orando, jejuando, o diabo se aproximou.
né? Então a gente tem que entender isso, que às vezes a gente cria alguns conceitos no meio e a gente reproduz isso e fala isso no púlpito ou nas nossas pregações e a gente está reproduzindo algo que não é bíblico, né? O fato de você estar orando ou de você estar jejuando, Satanás continua no lugar que está, as portas sobre isso. Vou mostrar para vocês um exemplo bíblico. Por exemplo, Moisés, quando estava indo para falar com Faraó, né? Libertar o povo de Israel. Diz a palavra que quando Moisés estava indo para libertar o povo judeu, os israelitas, da mão de Faraó, diz que na ida dele, lá da casa de Jetro para o Egito, ele foi e levou a sua mulher. Na ida, no caminho, diz a palavra que Deus queria matar o filho dele, matar o filho de Moisés. E quando Moisés viu que o anjo do Senhor queria matar o seu filho, ele ficou desesperado. Ele disse, não, Senhor, não. O que está acontecendo? E Deus disse para ele, olha, seu filho não é circuncidado. Você ainda não circuncidou o seu filho. Porque na época, não era nem por questão porque Moisés queria. Era mais porque a mulher dele não queria circuncidar o menino. E houve uma discussão entre Moisés e a esposa, né? E nessa discussão entre Moisés e a esposa, o menino foi crescendo e o menino não foi circuncidado, de acordo com a lei e com o mandamento de Deus que Deus fez a Abraão. Então aquela criança não estava sobre a proteção divina, não estava debaixo da palavra, não estava debaixo da autoridade da palavra. E aí o que acontece? Por aquela criança não estar debaixo da autoridade da palavra, não estava debaixo da lei que Deus havia dado a Abraão, sabiamente Deus pensou, essa criança ela não pode bater de frente com o Faraó, porque ali Deus não era uma guerra entre seres humanos, ali era uma guerra, uma batalha espiritual. Ali era uma batalha espiritual, você está me entendendo? Então, nessa batalha espiritual, o filho dele não estava preparado, porque o filho dele não estava debaixo de promessa, não estava pactuado com o pacto de Abraão, não estava circuncidado. Então, entre Satanás matar, entre Satanás destruir, Deus preferiu tirar a vida daquela criança. Mas aí Moisés entrou no meio, disse, não é meu filho, vamos circuncidar. E no caminho para o Egito, ele circuncidou a criança, houve o desentendimento entre ele e a mulher dele. Eu acho que nesse momento a mulher dele volta com a criança para a casa de Jetro e ele vai sozinho para o Egito, segundo alguns estudiosos, né? Olha o que aconteceu. Por quê? Porque Deus sabia que naquela batalha espiritual entre Moisés e Faraó, ali eram forças espirituais que eram batalhas espirituais que iam ser combatidas. E para se vencer a batalha, não pode haver legalidade para o mal agir. Não pode haver legalidade para o mal agir, para vencer a batalha. E Moisés estava deixando ali, digamos assim, um grande furo, né? Moisés estava deixando ali um grande furo. O próprio filho dele não era compactuado, não estava debaixo de promessa e não estava debaixo da proteção de Abraão. E aí precisou acontecer todo aquilo, aquela cena terrível do filho dele quase morrer, né? Ficar à beira da morte, para poder ele realizar, ele como sacerdote, o pacto da circuncisão e então ele poder enfrentar a Faraó. O que a gente aprende com isso? Resistir ao diabo e para poder ele se afastar e ele fugir é exatamente, né, você ter uma vida moral sem falha moral. Que as falhas morais, irmãos, as nossas falhas morais, elas são as janelas e portas abertas para o mal agir. Entendeu? Então, por exemplo, se eu odeio uma pessoa, se eu tenho ódio no coração de uma pessoa,
Eu sou um assassino, porque Jesus disse que aquela pessoa, Jesus falou que matar não é só quando você pega uma arma e atira numa pessoa. Não, você pode matar uma pessoa no seu pensamento. Então ali eu sou um assassino, ok? Então eu sou um assassino, eu tenho então ali aquele pensamento de ódio, nutro ódio no meu coração para uma determinada pessoa. Obviamente isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Então, esse inimigo, esse adversário, ele pode cobrar essa dívida, dizendo: eu estou diante de um assassino, eu estou diante de alguém que odeia, eu estou diante de alguém que quer matar, que quer destruir o outro. Então, eu posso destruir a vida dele. Então, ele tem a permissão para destruir a sua vida pelo ódio que você nutre com relação a outra pessoa. Então, veja como é que a coisa é séria. Resistir ao diabo está em você fechar as portas, fechar as janelas, que são as falhas morais que nós possamos ter. E isso faz com que o inimigo ele possa se aproveitar desses furos, desses buracos da nossa vida espiritual e nos atingir e nos fazer mal, né? Uma certa vez perguntou a alguém: estão me jogando pedra, mas eu estou escondido atrás do muro. Tem chance dessas pedras me acertarem? Aí o sábio respondeu assim: depende do buraco que você fizer no muro. Se você fizer um buraco bem pequeno, a probabilidade de uma pedra te acertar é mínima. Mas se você fizer um buraco muito grande no muro que te protege, a probabilidade da pedra te acertar é muito grande. Então, as falhas morais, nossas falhas morais, são portas abertas para o mal agir. Que Deus tenha misericórdia. E como é que eu consigo, então, viver uma vida e conseguir essa blindagem espiritual? Nós vamos ver agora na lição. Agora nós vamos entrar na lição e vamos ver essa blindagem espiritual. Primeiramente, a força vem do Senhor. É por Deus que nós vencemos. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Diz assim: amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vencemos pelo poder de Deus, não é pelo nosso poder, não é pelo nosso intelecto, não é pelo nosso conhecimento, não é pelos nossos diplomas, não é por nada disso, é pelo poder de Deus. Aleluia! É a autoridade de Deus que Deus nos dá é que nós vencemos. Por isso que o apóstolo está convidando a todos os irmãos a fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Então veja bem, astutas e ciladas são as armadilhas que o diabo prepara, né, na vida do cristão para poder o destruir. Então, nós precisamos tomar essas armaduras que o apóstolo Paulo vai descrever aqui como um grande soldado romano. Ele vai nos comparar essa luta com o soldado romano, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam vocês aqui, olha o que está falando. Então a nossa luta não é carne e sangue. Às vezes, a carne e o sangue, ou seja, o ser humano o próximo, que é igual a mim, né? Que é igual a minha pessoa, né? A mesma estrutura minha de carne, osso e sangue, ele é um instrumento de Satanás que ele está sofrendo a influência que vão atuar na vida da pessoa, não é contra a pessoa. A luta ela é contra as hostes espirituais da maldade. Que o apóstolo vai dizer aqui também, vai falar aqui também sobre isso, vai dizer o seguinte, que essas hostes espirituais da maldade também têm uma hierarquia, que ele vai falar de principados, de potestades, não é isso? Vai dizer uma porção de coisas aqui, que existe também uma hierarquia nesse mundo espiritual, tá? E fica onde? Nos lugares celestiais. Celestiais aqui não é o terceiro céu, como os judeus acreditavam, porque os judeus acreditavam em 3 céus,
O primeiro céu é o céu onde que voam os pássaros, eles acreditavam. O segundo céu era composto pelos planetas, o Sol, as estrelas, que eles pensavam, ou seja, seria o que nós conhecemos hoje como universo cósmico, né? E o terceiro céu seria o céu, a lugar de habitação de Deus. Por isso que a Bíblia fala que existe um homem que foi levado ao terceiro céu, porque terceiro céu era exatamente isso. Então você teria um primeiro céu, que é o céu onde que voam os aviões e os pássaros, um segundo céu composto por Sol, estrelas, planetas, que seria o universo cósmico, e o terceiro céu seria o local de habitação de Deus. E esses espíritos, eles estão então nesses lugares celestiais, mas que seria no primeiro céu, ou seja, seria no céu azul, que aparentemente a gente vê azul, né? Mas se fosse nos permitido olhar com os nossos olhos carnais, nós íamos ver uma grande nuvem, né, de espíritos que habitam essa zona da Terra, que vai influenciar os homens a cometerem os erros e os pecados, tá? Então, esses espíritos, eles estão onde que voam os aviões e os pássaros. Eles habitam os ares, né? Eles estão nos ares. Essa é a orientação bíblica de onde habita essa hoste espiritual. Amém? Versículos do feito tudo, ficar firmes. Observa bem. Para lidar em batalha espiritual, primeira característica que o cristão tem que ter é firmeza, né? Se o cristão não tiver muita certeza daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita, ele não pode guerrear nunca, ele não pode pelejar nunca, certo? A primeira coisa que o cristão tem que ter é firmeza. E firmeza você recebe sopapo, pedrada, flechada, mas você mantém-se firme. É a característica do guerreiro. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.